Bom dia, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Vamos? Mais uma live MP, live de número 70 deixa eu ver aqui, agora até eu esqueci já, 76, live de número 76, bom dia, vamos? Hoje, cadê? Aqui, chegamos. Vamos? Yes, bom dia. Façam um dia maravilhoso aí, que seja um dia abençoado, que seja um dia repleto de bênçãos e do favor de Deus. Vamos falar hoje. Ontem eu gravei um podcast, fui convidado para gravar um podcast de uma grande amiga minha americana. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente falou ontem. Esse podcast deve sair semana que vem. Quando sair eu já divulgo e falo para vocês. Mas só um pouquinho assim do que eu senti ontem, de uma forma bem sobrenatural, sobre discernimento de tempo, sobre entender definitivamente que nós temos que alinhar nossas expectativas e o nosso tempo com o tempo de Deus. Talvez uma das maiores frustrações do ser humano seja não saber esperar. E isso vem intensificando cada dia mais. Assim, esse final de semana a gente foi no culto com as crianças domingo e eles não conseguem esperar, cara. Eles não conseguem esperar. É impressionante, assim. Eu tive um momento de conversa com eles, um momento de, na verdade, de repreensão mesmo. Um momento que eu chamei os três para conversar, né? Assim como vai dizer em Provérbios, né? Corrija seu filho, repreenda seu filho, para que ele não se desvie quando ele ficar mais velho, ou seja, a repreensão em amor, e o próprio Jesus vai falar isso, né? Então, aquele que ama repreende, né? Aquele que ama fala porque tem que falar e fala não na hora que tem que falar. E eu falei isso com eles, falei, olha, se vocês estivessem no computador, se vocês estivessem jogando, se vocês estivessem literalmente fazendo algo que dá esse prazer da dopamina, né, da tela para vocês não veriam a hora passar. Agora vocês não conseguem ficar uma hora parados. E além de dar esse sermão, né, esse ensinamento, eu comecei a refletir sobre isso. E é fácil falar para alguém, mas quando a gente olha para nós mesmos, nós também somos assim. A gente hoje vive esse tempo acelerado, esse tempo conectado, esse tempo disponível, esse tempo onde tudo pode ser para agora, onde você dá 2, 3 comandos no ChatGPT e você tem resposta que você demoraria muitas horas passando de um livro para o outro, de um livro para o outro, de uma Barça para outra. Você tinha que pegar livros físicos, fazer uma pesquisa, lembra da Barça? Eu cheguei a usar a Barça, não sou tão novo assim não, e você tinha que pegar e ler vários livros, você tinha que ir em biblioteca pública, você tinha que literalmente construir algo, você tinha um esforço para chegar em uma resposta de algo. Hoje, e graças a Deus por isso, hoje a tecnologia avançou, hoje a gente consegue ter mais agilidade, hoje a gente consegue tomar decisões muito mais rápidos, mas ao mesmo tempo isso traz consigo um alerta muito grande, porque as pessoas ficaram preguiçosas, as pessoas ficaram imediatistas, as pessoas ficaram ansiosas, as pessoas não conseguem mais esperar 10 minutos para ter uma resposta de algo. Então, se começa a travar, se começa a não ter resposta, se o seu celular não começa a te dar uma resposta, se o computador trava, você simplesmente se irrita. E essa é o antagônico. Isso é tão perigoso, porque o tempo de Deus não é assim. Eu vejo isso assim, eu realmente acredito que Deus é soberano, tem o controle de todas as coisas e nada se faz nessa terra sem a permissão dele. Então, tudo que a gente vive, toda essa questão de tecnologia, todo o ChatGPT, tudo isso que a gente está vendo, essa evolução, tem o controle, a soberania de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o como usar isso, né? A gente tem um acesso a essas ferramentas, a essas tecnologias, mas a gente vai usar isso para quê? E como usar isso é o segredo. Se você vai usar isso para potencializar um resultado, para ser uma bênção, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que
você ganhe velocidade naquilo que você já tem feito, e não para substituir o seu pensamento, não só para substituir sua criatividade, não para substituir o seu esforço cognitivo de que, peraí, deixa eu analisar isso, deixa eu calcular isso, deixa eu analisar esses textos, e para que você realmente não caia nessa armadilha de que tudo é para agora. Porque esse é o grande segredo do que a gente tem que entender do tempo que vivemos. Existe algo disponível, existe algo muito preparado, nós vivemos um tempo de acesso imediato, nós vivemos um tempo maravilhoso de tecnologia, é lindo ver o que está acontecendo, o quanto a gente consegue ter eficiência de produção hoje em dia, o quanto a gente consegue chegar em resultados muito mais rápidos do que a gente chegaria antigamente. Ótimo, isso tudo é bênção. Tudo é bênção. Só que o entendimento que a gente tem que ter nesse lugar de que as coisas não são tão rápidas quanto parecem, sabe? Porque a sensação que dá pra gente é isso, é que não, agora é 2, 3 botões, 2, 3 cliques, tá pronto, é 2, 3 cliques, tá pronto, é 2, 3 comandos no ChatGPT, tá pronto. E o nível de ansiedade só vai aumentando, porque nós não respeitamos mais o processo, nós não queremos mais ser forjados, nós não queremos mais permanecer em um lugar. Eu estava falando isso ontem, falei assim, se você for olhar algumas histórias, se você for olhar desde Abraão, quanto tempo Abraão demorou entre o comando de Deus, saia de sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, quantos anos Abraão teve que andar, quantos anos de peregrinação, quantos anos para conseguir chegar nessa terra, e foge para o Egito, e volta, e tem filho com Agar, e dá errado, e Deus testa seu coração, sacrifica Isaac, não sacrifica, e tem que mandar Ismael embora, e pensa o processo inteiro de Abraão para conseguir que a promessa se cumprisse. E a gente vai andando, vai vendo Moisés, que tão pouco entrou, tão pouco, ele foi chamado com 80 anos de idade, mais 40 anos libertando o povo do Egito, 120 anos, tão pouco entrou na terra prometida. E a gente vai ver Josué sendo chamado, e Josué e Caleb tinham aproximadamente 40 anos de idade quando vão espiar a terra prometida, e Caleb vai ter sua promessa, sua conquista, a terra de Hebron sendo designada a ele. E quando ele lembra Josué, e fala, Deus me prometeu, e hoje eu estou com 85 anos. Ou seja, 45 anos depois, ele vai colocar as mãos na promessa. A gente vai ver Davi sendo ungido rei de Israel. Não tem como afirmar a data exata, mas alguns estudos teológicos falam que Davi tinha ali entre seus 16 e 17 anos de idade. E quando ele assume o reinado de todo Israel, porque ele assume o reinado primeiro de Judá, 15 anos depois, aproximadamente. Depois lá ele já tinha 37 anos de idade aproximadamente, ou seja, 22 anos depois ele vai assumir o reinado de todo Israel. Eu fico pensando sobre isso, sabe? Imagina que a gente recebe uma ordenança dessa. Eu dei esse exemplo ontem. Você fala assim, olha, você agora é presidente, CEO da Apple. Estou te colocando como no cargo de CEO da Apple. José do Egito, outro exemplo que a gente pode citar aqui, tem um sonho profético, um sonho que ele iria governar sobre seus irmãos, sobre a nação. A inveja dos irmãos faz com que ele seja vendido como escravo, é jogado na cadeia, é caluniado pela mulher de Potifar, volta para a cadeia e tem o sonho de novo e sai da cadeia e senta no... Quantos anos entre o sonho profético e a realização do sonho? Eu vejo isso assim, não só de profecia. Talvez pessoas possam ter recebido palavra profética e estão se agarradas nela e falam, gente, mas não acontece, gente, mas não realiza. Às vezes é um filme, sabe? Às vezes é um filme. Você está na primeira cena do filme. Às vezes é como se fosse um seriado. Você está no primeiro capítulo.
E isso que Deus está permitindo você ver, esse sonho, ela está lá na segunda temporada, no terceiro capítulo. Você ainda tem que passar por alguns capítulos, você ainda tem que passar por algum propósito para que isso se cumpra. Só que a gente quer tudo para agora, sabe? A gente não consegue esperar. E mais do que isso, eu penso muito sobre isso. Assim, a palavra de Deus vai dizer que que os planos de Deus são maiores do que os grãos de areia dessa terra. Que os planos de Deus para a nossa vida são tão grandes que, se você pudesse contá-los, seria maior do que o grão de areia da terra. E eu fico pensando, então como é possível que todos os planos de Deus se realizem na minha vida? Como é possível? Isso é um pensamento meu, né? Eu estou compartilhando o que eu penso, não é uma recomendação, tampouco algo que está escrito na Bíblia. Isso é só um pensamento que eu estou compartilhando com vocês. E eu falo, não é possível. Ok, então, se não é possível que todos os planos, tudo que Deus desenhou para mim nessa terra se realize, eu vou descansar no Senhor, eu vou saber que vai ter plano que realmente não vai realizar, por N circunstâncias, porque em algum momento eu não obedeci, em algum momento eu não estava preparado, em algum momento eu quis abrir uma porta que ainda não estava preparada para mim, em algum momento eu errei o time, eu quis pegar algo que eu ainda não estava pronto, em outro momento eu realmente perdi o discernimento do que Deus estava querendo falar comigo e entrei num lugar que eu não deveria ter entrado, fiz uma conexão que eu não deveria ter feito. Isso tudo acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Só que eu acho que é isso, sabe, que a palavra de Deus quis nos trazer, assim, ei, tudo bem, sabe, você errou aqui, se arrependa, próximo, ei, tudo bem, esse plano não se realizou na sua vida, porque assim, a palavra de Deus não volta vazia. Quando ele estabelece um plano, esse plano vai se cumprir, talvez na sua vida, talvez não, talvez Deus vai chamar outro, talvez um plano que era para você, mas por N motivos, vai cair na mão de outra pessoa, e glória a Deus por isso. O plano de Deus tem que ser cumprido, a palavra dele tem que ser cumprida, e aí outras pessoas vão estar fazendo isso, e o reino de Deus vai avançar. A gente não pode ter esse tipo de pensamento de soberba, de arrogância, ou de achar que tudo tem que se realizar no nosso tempo, sabe? Tem coisa que realmente não vai realizar, tem coisa que a gente não vai ver, tem coisa que são promessas, são profecias, são palavras liberadas que vão se realizar às vezes nos nossos filhos, que nem vai ser em nós. O que importa é que a gente continue andando para o alvo. O que importa é que a gente entenda que nós temos um alvo, que é a eternidade. E aí lá eu acredito que essa palavra ela se concretiza na sua totalidade. Porque lá o tempo ele funde. Lá eu não estou mais no tempo cronológico, lá eu estou no tempo kairos, lá eu estou no tempo perfeito, lá eu estou no tempo de Deus, lá eu estou no tempo da eternidade. Então lá todos os planos são cumpridos, lá eu tenho a plenitude de toda a palavra, lá eu tenho o cumprimento da palavra, lá eu tenho o encontro com Deus Pai, com Deus Filho, lá eu tenho encontro com Deus Espírito Santo. Então assim, lá eu tenho a Trindade, lá eu tenho a perfeição, lá eu volto para o original, lá eu volto para a criação, lá eu volto para o Éden, lá eu volto para o Gênesis capítulo 1, lá eu entendo o plano da redenção, do porquê teve que vir Jesus, porquê Jesus teve que morrer na cruz, porquê precisávamos de ser resgatados. Ontem eu estava lendo o livro de Ruth, no devocional, e o livro de Ruth é lindo, né? Porque você vai ver Boaz nessa figura de Boaz como uma figura de Jesus, como um tipo de Cristo, né? Como um redentor, alguém que cumpre a lei e traz salvação para os gentios, os excluídos. Lembre-se, Ruth era uma moabita, Ruth era uma de fora. E ele vem e resgata ela e traz honra para quem não tinha honra, para quem estava desonrada, para uma viúva. E resgata ela. E é lindo ver como uma semente de Ruth
que ela não tinha a mínima intenção e conhecimento do que iria acontecer. A semente da fidelidade, da lealdade, do amor, de falar: ei, eu não te abandonarei. Onde quer que fores, irei, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Uma estrangeira decide seguir o Deus de Israel. Um ato de fé, um ato de aliança, um ato de lealdade. Ruth, ela representa todos esses gentios. Um prenúncio do que Jesus viria fazer para resgatar todos. Judeus, não judeus, os gentios, todos. E por causa de sua fidelidade, por causa de sua lealdade, por causa do seu amor, ela, em um ato de semeadura, onde ela nem imaginava onde essa semente que ela estava lançando de fidelidade com Noemi, com sua sogra, ela colhe uma semente no futuro. Ruth volta para casa com abundância. Ruth volta para casa literalmente resgatada. A fidelidade de uma estrangeira abre caminho para o nascimento de um rei. Porque não sei se vocês sabem disso. A linhagem de Jesus passa por Ruth. Porque Ruth vai ter um filho, e esse filho de Ruth é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Obed, que é o filho de Ruth com Boaz, é o pai de Jessé, que é o pai do rei Davi. Se você for olhar Ruth, ela está lá em Hebreus 11, colocada como o herói da fé. Ou seja, um ato de fidelidade. Um ato de alguém que serve sem se preocupar com a colheita. Um ato de alguém que está semeando no reino, sem esperar nada em troca. Um ato de alguém que, ei, eu não vou te abandonar. Ei, eu estou contigo, eu vim contigo até aqui. A promessa se cumpre e a linhagem do Messias vem de uma estrangeira. Ruth é um livro tão pequeno, tem 4 capítulos, mas com uma lição tão poderosa de que maior é o que serve, sirva, sem se interessar, mesmo quando as circunstâncias pareçam que não faz sentido você continuar seguindo nesse caminho. Ironicamente, o livro começa com Noemi, com Ruth, saindo com seu esposo, com Elimeleque, com seus filhos de Belém, porque lá tinha fome. E Belém, o nome Belém é a casa do pão. Faltava pão, isso aí é as ironias de Deus, né? Faltou pão na casa do pão, porque tinha fome. E elas saem de lá e vão para Moabe. E lá, Noemi e Elimeleque com seus 2 filhos, por ir para Moabe, eles se casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Então, olha o plano de Deus, olha como Deus, tudo se conecta lá na frente. Ei, o lugar onde é dado o nome como a casa do pão, ou seja, aquilo que eu sou reconhecido por ser, aquilo que é a minha promessa, aquilo que eu fui chamado para ser, de repente, não é mais. Que confusão, mas espera aí. Por que eu não estou conseguindo exercer agora esse propósito? Por que agora eu não consigo exercer o meu chamado? Por que eu não estou conseguindo fazer isso que eu sei que eu fui chamado para isso? Existe um propósito nisso. Deixa eu entender por quê. Eles têm que... Belém deixa de cumprir seu propósito como a casa do pão por um tempo. Existe fome em Belém, mas existe um propósito nisso, para que Noemi e seu esposo saiam e vão para Moabe.
para que seus filhos se casem com 2 moabitas, para que a palavra se cumpra, que a linhagem de Jesus passaria por uma estrangeira. A linhagem de Jesus passaria por uma pessoa não judia. A linhagem de Jesus passaria por Ruth. Porque os filhos de Noemi, ao se casarem com essas 2 mulheres, e aí a história vai dizer que o marido de Noemi morre, seus 2 filhos também morrem, e fica Noemi, Ruth e Orfa. Orfa decide ir embora, decide voltar. E Noemi vai dizer dos versículos mais lindos da Bíblia, esse que eu acabei de ler para vocês. Aí, eu não me afasto aqui, eu vou ficar contigo. E, historicamente, a gente entendeu a história por trás disso, a gente tem que se teletransportar para aquele momento. As moabitas eram proibidas de entrar nas congregações. As moabitas não tinham acesso. Mas Ruth, como Abraão, sai da sua terra em obediência. Em obediência e em fidelidade, resolve sair da terra de Moabe e seguir Noemi de volta para Belém. Só que ela não podia entrar na congregação. Mas pela fé ela supera essas barreiras. Ruth literalmente nega a si mesma e carrega a sua própria cruz e segue Noemi e fala: vamos, eu não quero saber. Eu vou enfrentar qualquer oposição, qualquer religiosidade, qualquer tipo de dificuldade, mas eu não vou me afastar de ti. Ela representa exatamente toda a concretização do resgate de Jesus Cristo para todos, para os gentios e para os judeus. Boaz fala algo lindo para Ruth quando ela encontra com Boaz no campo. Ruth vai para o campo, vai colher. Ruth pede para colher espigas no campo durante o dia, durante a colheita. E Boaz vai dizer para ela, Boaz elogia Ruth pela sua lealdade a Noemi, ou seja, ela nem sabia, mas ela já estava sendo falada. Aquele ato no secreto, olha que lindo isso. Porque a Bíblia vai dizer que as 3 estavam andando, saindo de Moabe, indo para Belém. Orfa resolve voltar para Moabe. Fala: olha, então, ok, abraça a sua sogra, beija, aquele muito choro. Não, então deixa que eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para Moabe. Ruth segue com Noemi. Quem viu isso? Quantas pessoas viram isso, essa atitude? Talvez poucas pessoas no caminho ali, mas quando ela chega em Belém, esse assunto já tinha sido disseminado, porque quando Ruth vai colher a produção, as espigas no campo, Boaz já a vê, já pergunta quem ela é e já a elogia por sua lealdade a Noemi. Ela já estava sendo falada. Ei, aquilo que você faz no secreto, aquilo que você tem orado no secreto, Deus te honra em público. Aquilo que você sacrifica no secreto, aquilo que você pede para Deus, aquilo que você clama, aquilo que você chora para Deus, Deus te honrará em público. O Senhor te recompense pelo que fizestes. Ruth 2:12. Boaz já sabia. E ela volta para casa com muitas espigas que Boaz apresenteia. Boaz deixa ela colher mais do que os outros. Volta com abundância. Boaz exerce o conceito de resgatador que está lá em Levítico. Todas as coisas cooperam para o bem. Aquela atitude de Ruth com Noemi, sua fidelidade, iria cooperar para ela agora. Olha como isso é lindo. E ela é resgatada. Ela casa com Boaz. Ela tem um filho. E toda a palavra, tudo isso que acontece, a gente vê a mão de Deus. A gente não entende. Mas Deus traz fome para Belém. A cidade que a casa do pão falta pão. Para que Noemi e seu esposo tenham que sair. Para que seus 2 filhos se casem com moabitas. Aos 3 morrerem, o marido e os 2 filhos. Essas mulheres têm que voltar para Belém. E toda essa história tem que acontecer para que através
de uma não judia, através de uma estrangeira, através de alguém que nem era para estar ali, uma pessoa ímpia, uma pessoa que naquele momento, naquele contexto, nem poderia, era uma moabita, nem tinha direitos. Mas para Deus, Deus já tinha escrito a história. Deus falou, através de você, da sua linhagem, o seu filho dará um filho, que será Jessé, que dará um outro filho, que será o rei Davi, que dará um outro filho, que dará um outro filho, que dará um outro filho, que chegará na linhagem de José, o pai de Jesus Cristo na terra. Para que mostre que Deus não faz acepção de pessoas. Não tem ninguém que é deixado de fora. Você pode ter começado errado, você pode estar em lugares errados, você pode ter servido outros deuses, você pode ter orado para outras entidades, para falsos deuses, mas você pode até ser um de fora. Você pode até ser um moabita por alguma parte do seu tempo. Mas existe um resgatador. Existe um sangue derramado na cruz que cobre esse amor, que cobre uma multidão de pecados. Que através desse amor ele resgata, te coloca no lugar de filho, te coloca no lugar de herdeiro, co-herdeiro em Cristo Jesus e acesso a todas as promessas, aquelas que os filhos têm de direito a uma herança, não por merecimento, não por obras, mas pela graça. Devemos fazer as obras, devemos seguir no plano, devemos continuar construindo? Sim, claro. A fé sem obras é morta. Devemos entender que somos salvos pela graça, mas que da graça somente a salvação é o primeiro passo. A salvação não é o fim. A salvação é o primeiro passo que nos traz uma corresponsabilidade junto com ela, de que, ei, agora que eu sou salvo, agora que eu já tenho acesso à sala do trono, agora que eu tenho acesso à eternidade, agora que eu tenho uma morada preparada para meu Pai, é agora que eu tenho que trabalhar mais ainda. É agora que eu tenho que exercer o meu papel de ser luz no mundo e sal da terra. É agora que eu tenho que ir cumprir a grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura de uma forma como Jesus quis que eu fizesse nessa terra, através do meu ministério, através do meu talento, através de onde Ele me colocou. Para alguns é através da sua empresa, para outros através do ministério eclesiástico, para outros através do ministério pastoral, para outros através do ministério do ensino, para outros através do ministério apostólico, para outros através do ministério profético. Não importa. Importa que o reino de Deus vai avançar e ele não vai retroceder. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai triunfar. Estamos aqui para fazer e exercer e ser parte do corpo de Cristo desse movimento. E não para ficar olhando. Para ficar olhando, Deus não conta com a gente para ficar olhando. Deus conta com a gente para agir, para ir, para edificar, para testemunhar, para realmente colocar a mão no arado e não olhar para trás. É com isso que Deus conta. Ei, você acha que você vai precisar dos seus talentos, da sua unção, do que Deus depositou em você na eternidade? Para quê? Para que você quer usar tudo que Deus te deu na eternidade? Lá você não precisa não, meu amigo. Então você é salvo e agora fica esperando o dia que Jesus vai voltar ou o dia que você sai dessa terra aqui, no dia que você morre. E eu escutei isso esses dias. Quando que Jesus vai voltar? Ou ele volta em glória, como está escrito no livro de Apocalipse, ou quando você morrer, você vai ao encontro dele. Ele voltou. Para você, ele vai voltar na eternidade. E nesse lapso temporal, e nesse tempo onde você está aqui, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Enquanto você está aqui, nesse lapso do tempo tão
Porque não tem como a gente colocar o tempo cronológico dentro do tempo kairos. Ele não encaixa. Porque a gente não consegue ter esse entendimento. Cara, o que são 120 anos? O tempo máximo que a gente pode viver nessa Terra. O que são 120 anos perto da eternidade? Perto do... Não acaba. Como que eu coloco esse tempo dentro do outro tempo? Por isso que a oração do Pai Nosso vai dizer que seja feita a sua vontade, assim na terra como já é no céu. Isso é uma chave de acesso para o tempo kairos. Isso é uma chave de acesso para o tempo de Deus. Então como que eu trago a terra para o céu? Como que eu trago o céu para a terra? Como que eu levo a terra para o céu? Eu até postei isso ontem. Deixa eu pegar esse texto aqui, porque eu acabei postando em inglês. Mas é Mateus 16, 19. Mateus capítulo 16, 19. E portanto eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. A gente tem esse acesso da eternidade. Hoje, quando você entende isso, você literalmente você expande a sua mente de uma forma que é assim. Então significa que quando eu for para a eternidade... Não, você já tem acesso à eternidade agora. Você já consegue viver a eternidade na terra. Quando Jesus vai falar assim, ei, negue a si mesmo, carregue sua própria cruz, siga-me diariamente todos os dias, você já consegue viver uma vida eterna na terra. Você já consegue trazer promessas e acessos dos céus para a terra. Você já consegue fazer downloads do que está liberado nos céus para a terra, agora. Você já consegue viver um pedaço da eternidade na terra, agora. Você não tem que ficar esperando. Os movimentos que você faz aqui na terra, as escolhas que você faz aqui na terra, as promessas que você tem cumprido aqui na terra, já são um prenúncio, um preparo, um ensaio para a eternidade. Por isso que a carta do apóstolo Paulo vai dizer que a fé sem obras é morta. Porque existe um galardão que nós vamos enchendo conforme nós estamos aqui. Entenda isso. Conforme você está na terra, você vai enchendo o seu galardão para a eternidade. É um ensaio. No dia que você entender isso, nosso tempo na terra é um ensaio para a eternidade. Você vai chegar lá e vai ter um livro. E esse livro vai ser aberto com o seu nome. Jesus vai te chamar pelo nome. Tomara que isso aconteça, né? Porque a palavra também vai dizer que alguns chegam lá cheios de pompa e falam, ei, Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu liberei, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Quem é você? Eu não te conheço, eu não sei quem é você. Isso fala sobre o coração, a motivação e a intenção de fazer algo. Qual é a sua motivação? Qual é a sua intenção? Por que você está querendo usar o nome de Jesus? É para quê? É para glorificar o nome dele ou glorificar o seu nome na terra? É para ser visto ou para que ele seja visto? Importa que eu diminua para que ele cresça. Você está querendo aparecer mais que o próprio Jesus? E hoje a gente vê isso. Pessoas que deveriam ser o exemplo, pregadores, evangelistas, pastores, mestres, profetas, querendo aparecer mais do que o próprio Jesus, querendo ser visto mais do que o próprio Deus, querendo aparecer mais do que o Espírito Santo. Nas ministrações das igrejas, não importa que eu diminui, para que ele cresça. Porque eu prefiro ser aprovado nos céus e desaprovado pelos homens. Tem gente que quer ser aprovado na terra. Confundiu o que é a eternidade. Está achando que a eternidade é aqui agora. Então eu faço tudo para ser aprovado aqui. Milhões de seguidores no Instagram, aplaudido pelos homens, seguido por milhares, sendo influenciado por milhares, influenciando milhares, seguidor, meu Deus, é ele, e desaprovado nos céus. Esse é o que vai chegar lá em cima e Jesus vai falar, eu não te conheço. Ué, mas eu fiz tanta coisa, eu falei tanta coisa. Eu não te conheço, eu não sei seu nome. Então, meus amigos, tomara que possamos escutar do Senhor aquilo que Ele diz na parábola dos talentos. Que Ele possa falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito será colocado.
Entre, ceie com o Senhor, venha ceiar comigo, sente à mesa comigo. Eu preparei uma morada para você, porque eu estou lendo aqui sua vida, estou lendo aqui no seu livro e uau, desde o dia que você foi salvo, desde o dia que a minha graça te alcançou, desde o dia que a misericórdia e a bondade te encontrou, você não parou, você seguiu, você pregou o Evangelho, você libertou pessoas, você não negou a palavra, você não teve vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Você seguiu, você foi luz, você foi sal na terra, você edificou minha palavra, você engrandeceu. Uau, quanta coisa você fez. Entre, vamos ceiar comigo. É isso que a gente tem que fazer, meus amigos. Discernir o tempo, entender o tempo de Deus para esse tempo cronológico e seguir firme. Amém? Que possamos entender isso, que nós podemos trazer essa chave, fazer agora na terra um pedacinho do céu, trazer da eternidade para cá e viver um ensaio, um prenúncio para aquilo que nos espera. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua terça-feira, que seja um restante do mês de abril abençoado. Nos vemos quinta-feira, se Deus quiser.